Continuação da leitura do livro Linha d'Água, Entre Estaleiros e Homens do Mar, do Amir Klink, capítulo 12, A Batalha do Mindelo e o Cisne Branco. Travessias e águas quentes com alísios, a favor, têm um sabor sublime para quem já rachou os dentes de frio num contravento antártico. A descida do Atlântico rumo ao Brasil é uma das viagens mais deliciosas que um veleiro pode cumprir na Terra. Uma experiência de causar inveja em qualquer atravessador profissional de oceanos. São 5.000 milhas de ventos constantes e raramente contrários. Dificilmente se encontra mau tempo, ondas grandes nunca. Apenas uma faixa próxima ao Equador, a zona de interconvergência equatorial, tem calmarias e trombas de chuva numa extensão que pode variar de 200 a 400 milhas. É quando se passa pelo sistema de alta pressão do Atlântico Norte, horário para do Atlântico Sul e anti-horário. A certeza de que as condições de mar e vento vão melhorar a cada grau de afastamento da Europa produz um indescritível bem-estar a bordo. O Fábio e o Marcão sabiam muito bem disso. Depois de tomar no nariz, por mais de 30 dias, essas ondas que agora nos embalam. O barco sente também. Com o tempo a favor, por mais forte que seja o vento, não há esforço nem tensão nos componentes de casco. O único risco que me incomoda nessas condições é alguém cair no mar. Para um veleiro normal, a manobra de retorno é trabalhosa e exige tempo e perícia, mesmo que se use o motor. Segundos preciosos são perdidos. As chances de resgate são mínimas. Esse era o meu problema, um problema que eu nunca tive antes. Quando se navega em solitário, cair do barco em qualquer condição de mar tem uma só consequência, a morte. Barcos desabilitados sempre prosseguem com piloto automático. Nada o faz voltar por conta própria para recolher tripulantes desastrados. E ainda que o poder da mente ou da tecnologia fizessem voltar um barco, a tarefa de embarcar um tripulante cansado, escorregadio, mesmo em um mar liso, requer equipamentos e experiência. Então eu conheci inúmeros casos de navegadores que perderam tripulantes, a maioria em condições tranquilas de mar. Alguns raríssimos de tripulantes que foram achados. Eu prefiro 1.000.000 de vezes estar entre os que caem no mar do que entre os que ficam. Não saberia viver com a culpa de quem não salvou, mesmo que o vitimado foi para a água, merecesse morrer ou algo assim. Para os que ficam, especialmente para quem comanda o barco, uma parcela de culpa sempre restará. Quando eu fui tripulante aprendiz no Rapa Nui, retornando da minha primeira incursão antártica, eu caí no mar. Por muita sorte, me auto-resgatei na popa do barco azul. Minhas botas foram arrancadas pela água quando me segurei com a mão direita no último tubo de alumínio. Justamente a mão que não sinto e que não tenho ponência nos dedos. Nada disso me marcou. Eu fiz uma manobra de risco sem cabo de segurança com mar grosso. E a culpa era toda minha. E se por acaso os 4 dedos que me salvaram não tivessem encontrado nada para segurar, eu teria morrido merecidamente pelo meu erro. Com direito a uma medalha de idiota no peito. Estávamos com a vela balão armada e muito vento pela popa. Um resgate seria impossível. Então, mesmo se eu flutuasse, se tivesse foguete de sinalização, e se o Jordan conseguissem baixar o balão e voltar atrás, não haveria ainda o GPS, o posicionamento de precisão. A hipotermia me deixaria inconsciente em poucos minutos. Então eu não vejo tragédia nisso. Todos morreremos de algum jeito. O que nunca esqueci daquele incidente não foi a hipótese de morrer. Foi o olhar do Patrick quando me viu voando de costas para fora do seu barco. Olhar de tragédia, pavor, não sei. Olhar de culpa que carregaria para o resto da vida. O Paraty, com 2 i's, graças ao seu novo mastro, ao contrário de um veleiro convencional, pode fazer uma manobra brusca e imediatamente voltar contra o vento em bordos curtos. Todos os GPS de bordo têm um botão vermelho, MOB, Homem ao Mar. Temos boias, balsa, localizadores, o diabo. E ainda assim, a chance de recuperar alguém que caiu no mar é diminuta. A primeira dificuldade é que, às vezes, entre vários turnos, os demais tripulantes não percebem que um deles está faltando. Quando descobrem, já é tarde demais. A previsão do tempo não era muito favorável. O vento aumentara um pouco e decidi reduzir as velas para o primeiro riso. Conversávamos no convés sobre esses problemas de segurança. Lembrei de um barco que eu conheci em Paraty, ancorado na frente do escritório de bambu.
Era de uma família francesa com uma história dramática ocorrida entre Portugal e Brasil, no mesmo trajeto que estávamos fazendo. A filha do casal, uma menina alegre, de 16 anos, caiu da popa quando lavava as panelas do almoço. Acidente comum. Com a velocidade do barco, a panela prende na água e puxa a pessoa para o mar. Era uma hora de tarde, todos viram. Imediatamente foram jogadas 2 boias na água. Em verdade, em vez de gritar de desespero, o pai pulou para a mesa de navegação embaixo. Lindo barco de cruzeiro francês, projetado com algum desses malditos teóricos de varanda de yacht club, que insistem em colocar a mesa mais importante de um barco, a de navegação, embaixo, sem vista para o mar. É um erro criminoso e frequentemente de arquitetura naval, que até o Rapa Nui carregava, e que me recuso a cometer. Enquanto a tripulação corria desesperada para abaixar o balão e começar a manobra de retorno, o pai fazia cálculos de navegação para não perder a posição de referência da filha. Por 4 horas seguidas, não parou um minuto. As boias foram encontradas, a menina desapareceu. Começava a escurecer, o pai não desistiu e voltou ao início dos cálculos. Às 18 horas, a menina foi encontrada. Estava com frio, mas bem. Contou que eles tinham passado ao seu lado diversas vezes. Ninguém a viu ou ouviu, embora gritasse o tempo todo. Adorou estar no Brasil. São muitas as dificuldades de localização visual, as ondas que quase o tempo todo encobrem a visão de um ponto na superfície, o swell quase imperceptível com tempo bom, a luz do sol e os reflexos contrários, carneiros de cristais, que confundem a visão, a sombra de uma vela, a dificuldade de lotear setores em busca para cada par de olhos. As boias lançadas do barco francês foram afastadas pelo vento. A menina nunca as alcançou. O Jamil tem 2 filhas, o Fábio uma, o Marcão 2. Então, quando as nossas conversas começarem a navegar, eu gostaria de não precisar mais pensar nessas histórias de localizadores. Não é possível que até lá não se invente um localizador eficiente, simples e fácil de usar, como um relógio de pulso, com alarme involuntário de presença ou distância, um só canal de fonia, o 16, para auxílio verbal de resgate, e uma luz eficiente. Quem sabe um localizador por satélite? E sem essas histórias de frequências aeronáuticas ou satelitais, que transferem para terceiros o problema do resgate. No caso da localização de barcos inteiros ou balsas em perdição, essas balizas satelitais de milhares de dólares que usamos para cumprir a lei podem funcionar muito bem. No caso de um ser humano caído no mar, falta inventar um equipamento com autonomia e menos de 100 dólares de custo que até um cachorro a bordo fosse obrigado a usar. O vento aumentou bastante no fim da tarde e o mar ficou chato, com ondas curtas e um pouco de tráfego. Nós, os 3, que não pretendíamos enjoar, ficamos espertamente do lado de fora. O Jamil, que embarcara na nossa missão para comandar exatamente a cozinha, desapareceu como uma menina francesa. Pelo menos estava dentro do barco. Imaginei que àquela altura ele estaria abraçado no vaso sanitário, já na fase de expulsão da bilis, de tão enjoado. Ninguém queria conferir. Não é vergonha, no primeiro dia de uma travessia todos passam mal. E cozinhar, com um balanço assim, não é tarefa simples, nem para um veterano pescador de King Crab do Alasca. Ouvimos vindo da cozinha o som assustador de um vaso de pressão furado, ou quem sabe de um descarrilhamento de ferro-suga. Segundos depois, uma nuvem de fumaça gordurosa saiu pela portinha da entrada. Não se via nada dentro, e o cheiro era suspeito. Antes que alguém se mexesse para averiguar o problema, saiu de dentro da nuvem, buscando o ar fresco de fora, um vulto suado e alegre de avental e paninhos de garçom no antebraço. O Jamil ferveu um caldeirão de óleo e lançou dentro uns 4 quilos de batatas de cinta para fritar. Como se não bastasse o risco, sobre uma prancha de ferro incandescente atirou 4 bistecas portuguesas, com 2 dedos de altura de uma gordura de cada uma. Comemos como gauleses. Por mero milagre, ninguém passou mal. Ficou evidente, no entanto, que teríamos alguns ajustes de segurança a fazer na dieta e na prática culinária. A única ventania de toda a viagem foi a dessa primeira noite, e o único menu, fatrecida. As batatas de Sintra viraram motivo de gozação. No decorrer dos dias, a farta presença delas a bordo tinha uma explicação. Antes de deixar Lisboa, eu fui com Barba para Sintra, e na volta passamos por uma plantação de batatas. Eu não sei por que exatamente naquele dia eu estava com o desejo acumulado de comer batata. Então eu comentei, talvez por causa da fome, que era muito bom comer batatas no mar. Ele concordou que seria bom ter muitas batatas frescas a bordo. Eram batatas,
Compramos 3 sacos de 60 quilos. Então, nos dias seguintes, até a entrada do Funchal, não tocamos numa só batata. No simpático porto madeirense, enquanto o Barba se esmerava no fogão, o Fábio conseguiu um fornecedor do tradicional vinho estufado, que tinha tonéis de das castas principais, Boal, Cercial, Verdelho e Malvásia. Não sabemos até hoje de que castas ele comprou vinho, a granel. A julgar pelo preço e pela quantidade, 200 litros de um tipo só, em bombonas plásticas, não seria das que falava o famoso versinho: as uvas terranteis, não as comas nem as deis, para o vinho Deus as fez. O vinho foi embalado a bordo indiscriminadamente, os galões de 10 litros com os nomes de castas e dos anos de safra inventados, escritos com uma caneta piloto em cada galão. O Fábio adorava servi-los aos visitantes, sempre com comentários sobre os melhores anos e o prato ou ocasião mais apropriada para cada uva. Como ele sabe que eu não autorizo bebidas alcoólicas em navegação, tirou o atraso passado e futuro, e o Paraty virou um bar-restaurante muito frequentado na noite funchalense. Isso para não falar do setor de jogos de azar. As partidas de gamão, que no mar jogávamos uma vez por dia, às 3 da tarde, hora do Greenwich, no porto viraram torneios sérios entre tripulações, disputados a dinheiro e gritos, mas nenhuma batata foi consumida. No porto seguinte, Mindelo, com a fama do Jamil como anfitrião e croupier crescendo internacionalmente, e como não tendo a mínima inclinação para jogos da sorte ou azar, nem mesmo burro em pé, resolvi fazer uma boa ação e doar um saco de 60 quilos de batatas de Sintra, antes que brotassem a bordo. Nunca, em toda a minha existência de riscos e viagens, o Paraty esteve mais perto de ser afundado, e isso por culpa de umas batatas de Sintra. O candidato beneficiário foi o antigo barco inglês Klashna Sula, do casal Vera e Yuri. O veleiro, que foi vizinho do Paraty por mais de um ano na Hanseática, pertenceu a um casal de mais de 70 anos que decidira sair de viagem sem volta até que um dos dois partisse em definitivo. Então eu gostei imensamente de tê-los conhecido. A Vera, a atual dona do barco, já manifestara interesse nas batatas, mas não tinha ninguém que as carregasse. Ok, eu já vou levando, me adiantei. O problema não eram apenas os 60 quilos, havia uns 5 ou 6 barcos entre nós, bordo com bordo, todos branquinhos, desses onde se é obrigado a tirar os sapatos, passar paninho nos pés e não sei mais quantas frescuras que não suporto. Nenhum Cristo para ajudar. Então eu saí com 60 quilos entre o pescoço e as costas, depois de lutar engenhosamente por 5 minutos para me erguer sobre o saco. De cabeça baixa, sem poder olhar para frente, eu fui passando para o cais, que também era um navio de borda inclinada, aparentemente projetado para ninguém passar com batatas nas costas. Driblando passadiços, parapeitos, guarda-mancebos, com cabos se enroscando nas batatas, nas pernas, eu suava como um condenado da Guiana Francesa. Um dos seus sapatos escapou e ficou para trás, então alguém achou dos meus sapatos. Me entregou. Desculpe, agora não posso, depois eu pego. O suor com a terra de Sintra escorria marrom pelo meu pescoço. As escotas cruzadas não deixavam passagem. Topei todo o dedão do pé, nem sem sapato, no trilho de Gênova de Clash. A Vera ouviu os passos pesados no convés. Não sabia de onde eu vinha. Espera, aqui não. Põe ali. Isso, não. Mais para lá. Mais um pouquinho. Ali. Eu estava próximo da fase anaeróbica de exaustão, e meu humor já tinha acabado. Infelizmente, no exato instante em que eu arriei a carga de Sintra no piso, e com dificuldade, ergui as costas entre o barco de Vera, um jovem alinhado oficial da Marinha Portuguesa de uniforme branco polar e cabelo engomado. Comandante Klink? Sim, quer dizer, mais ou menos, respondi ofegante. O senhor não é o comandante do veleiro Paraty? Sou sim, respondi, esfregando a testa suada. Pois tenho cá um convite do comandante Antônio Dias, do navio de Escola Sagres, para um coquetel a bordo. Ah, muito obrigado, agradeço ao comandante. Respirei um pouco. Estamos todos curiosos para conhecer o seu navio. Eu vou avisar minha tripulação. Ele me interrompeu, ríspido. O senhor não compreendeu. É só para os comandantes. Ah, desculpe, eu não entendi. O senhor pode repetir? Só para os comandantes, pois. E era mesmo, ainda ofegante, eu senti o sangue subir a cabeça. E ia tentar explicar que no meu barco não uso essa hierarquia estanque, que nos turnos cada um é comandante.
Mas não valia a pena. Só para comandantes, só para cozinheiros, só para VIPs. Fui pensando baixinho enquanto enrolava o convite pelos dois lados. Segurei meu convite como um diploma e perguntei ao oficial, pronunciando com clareza as palavras. O senhor me compreendeu bem? Bem, o oficial confirmou com a cabeça, esticado de surpresa. Pois então, o senhor diga ao seu comandante que ele pode guardar no traseiro isso aqui. O senhor me entendeu bem? Talvez as palavras não tivessem sido exatamente essas, mas o homem que tremia quando lhe estendia o canudo pareceu ter entendido e saiu gaguejando sem responder. Insisti com a provocação. E por favor, avise ao comandante que sua tripulação é bem-vinda a qualquer instante para um terrantez a bordo. Francamente, entre tantos deslizes dos organizadores que não perceberam que nenhum dos tripulantes da regata, ou comemoração, ou o que fosse, era profissional, que todos estavam se ausentando dos seus trabalhos, das suas famílias, pondo em risco pessoas e patrimônio de considerável valor, eu nunca poderia imaginar um convite mais impróprio e grosseiro, atitude menos digna de homens de mar do que a de segregar. Então eu voltei para casa. Não havia ninguém no barco. Precisava desabafar com alguém. É certo que havia feito uma besteira. Do lado de fora estava o Ari. Contei o caso. Ele riu. Certamente eu não seria rebaixado de posto, já que não tenho posto nenhum. Talvez preso por ofender um capitão de fragata. Quem sabe aprender a cantarolar mornas cabo-verdianas numa cadeia mendelense. Malditas batatas de Sintra, porque eu fui responder com suor do cérebro. Pouquíssimos comandantes foram ao Sagres. No dia seguinte, fomos almoçar com a tripulação do veleiro Curumim, também brasileiro, do grupo Mindelense. Difícil imaginar lugar mais simples e agradável. Não era um clube, apenas um restaurantezinho sem telhado no topo de um prédio de 2 andares, na porta do mercado de peixe da cidade. Via-se o mar, a baía do Mindelo e umas 2 centenas de veleiros de todos os cantos do mundo ancorados. Éramos 11, debaixo de um pergolado de galhos tortos e parreiras. Um dos triputantes do Sagres trouxe um recado do comandante português. Imaginei-me posto a ferros por ser jogado numa masmorra lusitana. Depois eu ouvi que havia um pedido de desculpas e um convite para que visitássemos todos os tripulantes e comandantes, o Sagres. Foi tão simpática a atitude, tamanho alívio, tão luminoso o dia e agradável lugar e a companhia que o almoço tornou-se uma festa. Tomamos os 12 garrafas de um verde português excepcional. Eu queria me desculpar pela grosseria e explicar minha opinião sobre as atitudes discriminatórias, infelizmente comuns no Brasil. Ventava lindamente na Bahia, uns 18 e 20 nós, num sopro quente e constante, e não se via um mísero pedaço de pano içado. Uma velhinha cortando a água esverdeada, nada. O vento estava perfeito para nosso mastro cruz. Não sei vinda de quem a ideia pegou fogo. Então vamos ao Sagres, a todo pano. Sem motor, eu berrei. Descemos do Mindelense e uns minutos as amarras estavam soltas. 8 testemunhas ficaram agarradas no arco traseiro, o Marcão na escota, o Fábio na catraca. Eu segurava o leme postado no quadrado. Velas em cima, bolina embaixo, motor desligado. Os únicos sons do porto eram o tilintar metálico das adriças batendo nos mastros do veleiro e as vozes do mercado de peixe. Para escapar do labirinto de barcos e poitas, deixei o barco acelerar adernado em direção ao mercado até a bolina tocar o fundo. As vozes diminuíram. O cais do peixe se encheu de curiosos que observavam a arriscada manobra. Com bordos cada vez mais rápidos, passamos entre as poitas, os barcos, as pedras, as boias, uma volta completa no labirinto de obstáculos, e outra é ainda mais um barco e tanto para ti. Um bom pedaço da minha vida. Morada, veículo, quase um parque para as meninas, parado tem um aspecto imponente, bélico, navegando e ágil como um lagarto. Agora eu salivava de prazer. Além dos comandos de manobra, ninguém soltava um pio. O rebocador ali parado. Ok, por boroeste, vai passar perto do francês. Qual? O preto. Pela popa, vai, muito bem, solta tudo. Jaibe louco. Depois abaixados, passou. Pode ir, caça rápido, mais rápido, caça tudo. Eu trabalhava na frente do leme, de costas, o Marcão na encosta da retranca, diálogos acelerados, movimentos rápidos. Mais leme. Não passa. 180 graus. Quando passar o vermelhinho.
Pronto. Agora, Jaibe caçado. Tá com você, Marcão. Bordo em seguida. Caça rápido que nós vamos por cima. Muito bem, linda manobra, linda manobra. Bem, de fora da Bahia, avistamos os 2 navios veleiros, o Cisne Branco brasileiro e o Sagres, que o Brasil deu a Portugal no passado. Entre eles, a caravela Boa Esperança, com as mais animadas de todas as tripulações. Estavam no porto de carga, ao lado da cidade. Fui na direção dos divertidos portugueses da Boa Esperança, em atitude de ataque pelo costado. Carregados de bons vinhos e já empunhando cálices e bochechas avermelhadas de digestivos, vieram ao convés berrando a cada bordo que fazíamos. Na primeira manobra, o bico do Paraty passou a metros bem poucos do casco português. Os ocupantes de caravela, possuídos da euforia coletiva, urravam a cada nova investida, a cada escapada, levantando bigodes de espuma de proa. Menos metros, a mais gritos nos separavam de uma colisão. Aos gritos de atacar, corriam os portugueses pelo convés da caravela como crianças endoidecidas. A cada inclinada do mastro branco, a tarde morna e ventosa do porto se enchia de gritos, vivas provocações, bonés e capes atirados à água. Se alguma coisa espetacular pudesse ser feita para estragar a siesta daqueles homens, da nossa parte estava feita. E antes que eles começassem a gritar as armas, eu achei melhor voltar. Um rebocador nos comprimiu na saída. As pontas de retranca passaram a centímetros do Sagres. Os portugueses urravam de delírio. Voltei para nossa vaga, pensando numa frase que o Barba, no meio da manobra mais dramática, proferiu em tom solene. Para um navegador, a distância entre a glória e a ruína completa é um fio de cabelo. Eu não quis falar nada até que nos amarrássemos em segurança, mas eu não pude deixar de concordar que, dependendo do fio de cabelo, naquele dia eu escapei por distância menor. A Batalha Naval do Mindelo, como a batizamos, que poderia muito bem ter rendido complicações diplomáticas e materiais ao único barco entrante, fez um certo sucesso. Por muito tempo eu receberia comentários de navegadores passantes interessados no mastro, mas fazia acrobacias portuárias em Cabo Verde. Na quinta-feira, 28 de março, deixamos o Mindelo, rumo ao Brasil, com um tripulante a mais, o Rimantas, e boas recordações cabo-verdianas. Decidimos que, caso a passagem pelos penedos de São Pedro e São Paulo ocorresse de dia, e somente se a única poita estivesse em vaga, faríamos parada no rochedo oceânico. O Rimantas e o Fábio ardiam de desejo de mergulhar nos penedos, e eu de chegar logo à Bahia, em casa, no Brasil. Eu não sei se foi boa ideia. Na madrugada de aproximação, 3 outros veleiros surgiram no radar, com a mesma intenção, e a poita virou objeto de cobiça. Jogar ferro ali é quase impossível, pela grande profundidade. O Paraty ganhou por segundos o direito de parada. Ficamos 3 horas, na minúscula cabana de rochedo. O Fábio conheceu a Adri em Fernando de Noronha, reencontrou a Adri na Bahia, desembarcou por causa da Adri. Desmanchou seu casamento, deixou o hospital universitário, casou de novo, foi morar no Brisa, que rebatizou de Quarupi. Foi esse o saldo de uns segundos de vantagem na vida do Fábio, a revolução dos Penedos. Na saída de Fernando de Noronha, onde fundiamos só para visitar os amigos do nosso médico, encontramos o barco Aqui Moro, do casal lusitano Zé e Cristina. O português estava agora transtornado por uma ideia de descer a Península Antártica e mergulhar com os papuas em águas cristalinas. Separei um pacote de vírus, no caso contagioso, com essa ideia, com cartas, anotações sobre os ancoradouros secretos que o Jerome de cara e mais fotos que o Zé não tinha visto ainda. Pacote semelhante ao que levou o casal do Daru ao mundo dos pinguins. O Akimoro é um dos raros barcos da série em plástico que eu recomendaria para andar no gelo. Um Amel francês, muito bem construído, igual ao Saudade 3 do casal italiano Giorgio e Mariolina, hoje residentes fueguinos. Passamos ao lado deles sem parar. A bordo, a Cristina fazia mais sucesso que os 100 batalhas de Mindelo. Sem o top do biquíni, acenava voluptuosamente nos convidando para um brinde. Houve um princípio de motim a bordo do Paraty, porque eu agradeci e continuei para a Bahia. No dia 10 de abril, avistamos a costa de Pernambuco. No fim da tarde, com o vento era contrário, eu achei melhor dar um bordo para o alto mar e evitar os pequenos pesqueiros. Um reflexo forte entrou no radar. Não era pesqueiro.
mais um dos veleiros vindos do horizonte com todas as velas, umas 20 e tantas, na distância dos últimos raios do poente. Pelo rádio, Marcão verificou quem era. O Cisne Branco. Barco belíssimo e fundamental para qualquer marinha, um navio veleiro é onde se desenvolve a complexa função de administrar pessoas e o conjunto de seus talentos. Novo em folha, estava sendo incorporado à Marinha do Brasil. Seu projetista, o holandês Gerard Dijkstra, trabalhou para o Carbospars nos projetos dos mastros de carbono ingleses que eu pretendia construir para o barco novo. Em Lisboa, com o Jamil, fomos recebidos a bordo com especial carinho pelo comandante Cantuária e pela tripulação, pequena para um barco tão complexo. Mas em nenhum ponto de travessia havíamos conseguido ver o barco a caráter, com todas as velas trabalhando. O Cantuária quase nos matou de rir, depois quando descreveu sobre a primeira manobra de impacto no Tejo, bem na direção do seu navio, que julgou ele terminaria em colisão, escândalo e tribunal marítimo. Depois da batalha naval do Mindelo, ele compreendeu que os bordos livres pela popa, apesar de assustadores, são inofensivos, e uma das características desse tipo de mastro. 6 milhas de distância, em rumos convergentes, 1 hora antes do pôr do sol, eu queria a todo custo ver de perto, com luz, o impressionante navio. Alterei o rumo, regulamos as velas, ligamos o motor, fizemos o diabo. Não foi possível. Eles acenderam as luzes de navegação, nós também. E ao emparelhar, navegamos no escuro, ao lado da silhueta de 3 mastros hipnótica, fantasmagórica, velas e cabos rangendo. Ninguém ousou proferir uma só palavra. 2.195 metros quadrados de panos quase contados, tocando os nossos míseros 100. Podia-se ouvir a respiração do barco entre os rangidos, ver no escuro os vultos imóveis que nos fitavam do convés inclinado, metros a lado. Eles na arquibancada escura, nós no campo apagado. Diálogo de barcos do oceano. Silêncio de humanos durante minutos, seguindo assim, admirando o trabalho dos panos. O singradura das proas abrindo a espuma a 7 nós. 1.135 toneladas contra 20. Eu segurava tenso o leme, atento à pequena distância do costado branco. Uma colisão seria fatal. Não ouvimos um pio, nenhuma ordem de comando, nada. Eu não sei como aconteceu. Os holofotes de mastro do gigante se acenderam. O convés se iluminou como um palco de um teatro em pleno oceano. Levei um susto. Havia muitos homens sentados, apoiados, alguns no chão, todos virados na nossa direção. Seguravam os instrumentos nas mãos, compenetrados, a começar a tocar e cantar. O Cisne Branco, hino da Marinha. Era a banda da Marinha, a bordo do navio, homônimo do belo hino. Não estávamos todos de uniforme, talvez porque nos surpreendemos na exata hora do rancho. O nome do navio, o hino, a letra do hino, a derrota cumprida, a noite apagada, o mar imenso, a terra amada, no dia da chegada da viagem inaugural. Um espetáculo surreal, não fossem as 1.000 toneladas de deslocamento bruto. No último verso da quinta quadra do hino, os verdes mares do Brasil, as vozes, as bandas, as luzes se interromperam num golpe seco de silêncio. Quase que me atrapalhei com o choque do súbito escuro das pupilas. Afastei a proa e, segundo ouvir o navio apagado e grito isolado, anônimo. Viva o Brasil! Cada um seguiu seu rumo noite adentro. A bordo, ninguém abriu a boca. Continuo na próxima leitura.